Hikari é um perdedor que sofre bullying na escola por ser otaku, mas, em um ato de heroísmo, ele salva uma garota incrível de seu ex tóxico, e ela se apaixona por ele. Agora, ele se vê em um relacionamento real e não está preparado. Mas antes disso, Hikari corre para a escola mais rápido que o Sonic, em pânico por estar prestes a se atrasar pela primeira vez em 3 anos. Apesar dos esforços, ele chega super atrasado. Você é lento demais. Então a professora manda ele e uma colega chamada Iroha limparem a piscina como punição. Mesmo em turmas diferentes, Hikari sabe que ela é uma garota preguiçosa que corta a aula e não é bem vista pelas outras meninas, o que a torna um exemplo perfeito do tipo de garota que ele odeia. E o que foi aquilo? Mas Iroha torna pessoal ao chamar seu cabelo de feio e sai friamente. As mulheres são cruéis. Um tempo depois, Hikari está na aula, ainda chateado com a alfinetada de Iroha, mas seu amigo loiro, Yuyuto, aparece de repente na frente dele com orelhas de gato. Por quê? Por quê? Não sei por quê. Não sei. E começa a conversar alegremente. Durante a aula, Hikari percebe que as garotas preguiçosas provavelmente vão faltar à tarefa. Mas ao chegar na piscina, fica chocado ao ver que ela já está lá trabalhando. Depois de apontar o que falta fazer, ela lhe entrega a rede e diz para começar do outro lado. Mas então ela escorrega e o puxa para a água com ela. Enquanto estão debaixo d'água, Hikari se lembra do anime que assistia mais cedo, com sua personagem favorita, Examichi, antes de perceber que está atrasado para a escola. Depois que saem da água, Hikari se sente arrasado por estar tão bagunçado quanto aquele cereal encharcado que você deixou na pia. No entanto, ela muda a conversa, perguntando se ele é virgem, então ele admite sem vergonha que é um orgulhoso virgem que está acostumado a ser tratado como lixo por pessoas como ela. Mas ela diz que não se lembra de tê-lo insultado antes. Isso faz com que ele desabafe sobre o quanto odeia garotas reais, e ela sugere que ele se apaixone. Mas o incel de óculos argumenta que isso é ridículo, então ela decide deixá-lo em suas ilusões e se trocar. No caminho, ela diz para ele fazer o possível para manter seu cartão de virgem, para que ele possa se tornar um mago. Não precisamos nos preocupar com isso, e ele congela de vergonha. Alguns dias depois, Hikari e Yuyuto estão jogando Genshin Impact juntos. Ei, sou o poderoso Arataki Itto, você está falando com um cara que diz o que pensa, e se soa mal, eu digo mesmo assim. E eu digo, vamos ter esse duelo, e Hikari pergunta a Yuyuto se ele já se apaixonou por uma garota real, mas Yuyuto diz que não, já que as garotas reais só o insultam por ser um otaku pequeno. Além disso, ele acha que elas são menos fofas que as garotas virtuais, e não confia nelas. Hikari concorda, então Yuyuto avisa que o anime da garota mágica Azumichi vai começar, mas uma garota chamada Mika chega com uma amiga e começa a zoá-los por serem otakus. Hikari se levanta e diz com raiva para não falarem mal de seu único amigo, Yuyuto. No fundo, Hikari está frustrado por sempre ser tratado como lixo por fazer o que ama, mas fica chocado quando Iroha chega e pergunta alegremente se pode se juntar a eles. Ela então ofende as duas garotas, dizendo que são tão feias quanto o burro do Shrek, e elas vão embora se sentindo mal. Depois que elas saem, Hikari elogia Iroha por ser tão tranquila ao ofender as pessoas. Ele então pergunta por que ela está sozinha em um domingo, e ela explica que faz as coisas sozinha porque não tem amigos. Não é de se admirar que você esteja aqui sozinha. Vendo como eles estão à vontade, Yuyuto pergunta se eles estão se pegando. Ele gostaria, mas Hikari explica que só limparam a piscina juntos, e menciona que ela o chamou de nojento, então Iroha diz que é só porque a franja dele não fica boa cobrindo os olhos. Depois, ela chama Yuyuto de fofo, fazendo-o corar enquanto se afasta, e isso faz os meninos perceberem que ela não é tão ruim. Yuyuto diz que está surpreso que garotas 3D boas existem, mas Hikari lembra que elas estão fora do alcance dele, então Yuyuto explica que não precisa ser amor, já que ele tem certeza de que ninguém o escolheria como parceiro. Foi um elogio. No dia seguinte, Hikari chega na escola, e Iroha o cumprimenta alegremente. Mas minutos depois, ele a vê com o namorado gritando com ela por ter beijado outro cara, e decide não intervir, pois ela pode merecer isso. No entanto, o cara a esbofeteia de repente, mas Hikari não aceita e intervém, atacando-o com um bastão. Iroha avisa o aspirante a Superman que ele não tem chance contra um membro do clube de karatê, e ele admite que não tem, mas diz a ela para aproveitar a chance e fugir. O valentão reajusta o cérebro com um chute e tenta levar Iroha, mas Hikari agarra sua perna, então ele o manda voar com outro chute. No entanto,
Hikari tem flashbacks de Mika zombando dele por querer ser herói, e isso o motiva a se levantar e atacar novamente. Depois de ser derrubado pelo brigão, Hikari garante a Iroha que ela está bem, então ela se afasta, mas em vez disso, segura a mão dele e o beija suavemente. Ele se lembra que ela acabou de beijar outro cara alguns segundos antes, então diz a ela para ir embora, porque eu achava que ela era especial. Mas enquanto ela se afasta, ele é tomado pelas emoções e começa a chorar. No dia seguinte, Hikari está explicando o que aconteceu para Yu Yuto quando Iroha chega de repente e pede para sair com ele. Ao ouvir isso, todos os NPCs da sala começam a fofocar sobre como Iroha é mais promíscua que Bonnie Blue. O que é isso? Voo é só a maior invenção que os humanos já fizeram, a Vespa. Uau! Você só senta nela e ela te leva a qualquer lugar que você quiser. Mas Hikari está sobrecarregado pela situação e a rejeita com raiva. No dia seguinte, Hikari está relaxando no parque e vê Iroha chorando, então ele a segue por várias horas como um tarado. Homens. Até que eles chegam a uma livraria, onde a dona aparece e acusa Iroha de roubar algo. Iroha diz para ela se danar, então a mulher ameaça chamar a polícia. Iroha está farta das acusações e esvazia sua bolsa. No entanto, quando Iroha começa a tirar a blusa, Hikari intervém e a defende contando cada minuto das atividades que ele a viu fazer naquele dia. Logo depois, eles estão do lado de fora olhando a chuva juntos, e Hikari dá seu guarda-chuva a Iroha. Então ela explica que não o convidou para sair por pena, mas porque ficou emocionada quando ele a defendeu. No dia seguinte na escola, Iroha percebe que Hikari pegou um resfriado por causa dela, então o beija e oferece para limpar a piscina sozinha naquele dia. Depois que ela sai, Yu Yuto chega, e Hikari expressa seus arrependimentos por não ter um estilo de vida melhor. Então Yu Yuto diz algumas frases de incel que parecem um balde de coca. Enquanto corre para a piscina, Hikari decide que não se importa mais se está sendo manipulado. Então ele encontra Iroha e pede para sair com ele. Cale a boca. Cale a boca. Iroha sorri e compartilha um beijo apaixonado com ele antes de soltar que vai transferir de escola em 6 meses. Um tempo depois, Hikari está relaxando na aula e conclui que seu relacionamento com Iroha está fadado ao fracasso por causa da sua curta duração, mas Yu Yuto celebra sua conquista. Nesse momento, Iroha chega e o convida animadamente para ir para casa com ela, então Yu Yuto o anima ainda mais. Enquanto caminham pelos corredores juntos, todos os NPCs feios começam a fofocar sobre eles, então Iroha avisa para não insultarem seu namorado. O quê? No entanto, Hikari a arrasta para o vestiário, onde a repreende por defendê-lo, mas ela diz que não gosta que falem mal dele sem realmente conhecê-lo. Enquanto andam juntos, a mão de Hikari toca a de Iroha, mas ele se afasta como um virgem típico em vez de segurá-la. Eu sei que você é gay. Iroha então pergunta sobre os planos dele no domingo, e ele diz que vai passar o dia jogando, mas ela reclama que é chato. Naquele domingo, Hikari a vê andando com outro cara. Ela agora pertence a outra pessoa, então ele conclui que ela o abandonou por causa do seu hobby chato. Naquela noite, ele está afundado na miséria no sofá, mas Iroha o chama para fora jogando pedras na janela. Ele a encontra lá embaixo, onde ela diz que sente saudades dele. Enquanto estão nos balanços, Hikari lembra de Iroha com outro cara e diz que namorar com ela pode ser impossível, já que não tem a paciência dos ex dela, mas ela de repente pede para ele ir com ela. Logo eles chegam a um quarto de hotel e Hikari fica chocado. Vou precisar de água aqui. Então Iroha explica que quer que eles tornem o relacionamento mais sério e confessa que é a primeira vez dela, o que faz Hikari começar a tremer. Iroha tenta tirar a roupa, mas Hikari a para e eles caem na cama. Ele aconselha a guardar a primeira vez para quando se conhecerem melhor. No dia seguinte, Hikari chega ao lugar onde Iroha estava chorando e percebe que não sabe nada sobre ela. No entanto, ele vê o médico com quem ela estava falando outro dia e pergunta se ele o conhece. Sentados no banco, o médico pergunta como ele se relaciona com Iroha, então ele se apresenta como o namorado dela, que irônico, e pergunta por que estava andando com ela outro dia. Hikari se preocupa que o cara possa ser o verdadeiro namorado dela, mas o cara explica que não está namorando com ela. No entanto, o idiota de 4 olhos começa a falar que ela seria mais feliz com o médico, então o cara o chama de fraco, e ele sai correndo envergonhado. No dia seguinte, Hikari encontra Iroha no telhado e pergunta se ela está se envolvendo com o médico. Ela explica que ele é o médico da família, com quem ela sai porque tem uma doença séria. Naquela noite, Hikari está na cama, se sentindo inútil enquanto lembra da declaração anterior de Iroha.
Mas os personagens de desenho animado na tela dizem algumas palavras que o motivam. No dia seguinte, Hikari encontra Iroha e promete ousadamente protegê-la, apesar da doença dela, mas ela revela que estava brincando com ele e que só vai ao hospital por causa da asma. Que droga! Mas então ela o agradece por ser atencioso. Essa mulher claramente está drogada. Dias depois, Hikari se desculpa com o médico pela acusação anterior, e o médico informa que o aniversário de Iroha é na semana seguinte. Mas ele reclama que não sabe o que fazer nessa situação, já que só celebrou aniversários em videogames. Hikari então pergunta ao médico o que ela gosta, mas ele diz que não sabe e vai embora. No dia seguinte, enquanto os pombinhos voltam para casa juntos, Hikari pergunta a Iroha se ela gosta de doces, e ela explica que gosta de chocolate, mas odeia creme e baunilha, o que faz ele perceber que um bolo provavelmente não é a melhor opção. De repente, Iroha pede para visitar sua casa, e quando chegam, a mãe e o irmão de Hikari congelam em choque ao ver o garoto que só fica no sofá trazendo uma garota de verdade. Iroha o surpreende ainda mais ao se apresentar como a namorada dele, então a mãe diz para ela cuidar bem dele enquanto caminham para o quarto dele. Ao chegarem lá, Iroha pede para Hikari mostrar seu anime favorito. Então ele coloca um episódio de mágica de garotas para ela, e ela fica intrigada que a garota principal pode usar magia. Ao ouvir isso, Hikari lembra que se sentiu assim quando assistiu pela primeira vez, mas todos ao seu redor acabaram falando mal dele por isso. Enquanto a observa, ele percebe que ela sempre foi de mente aberta, então ele segura a mão dela e ela se inclina em seu ombro. Ele então toca o cabelo dela, e isso a surpreende, então ele explica que não sabia como era a sensação de outra pessoa antes. Eles se inclinam para um beijo, mas a mãe de Hikari interrompe e deixa um bolo cair no chão de choque. No dia seguinte, Hikari diz a Yuyuto que não sabe o que dar de presente para Iroha no aniversário dela, então Yuyuto sugere fazer uma figura de argila para ela. Depois da escola, eles se encontram na casa de Yuyuto e passam vários dias criando sua obra-prima, até finalmente completá-la. A mãe de Hikari surpreendentemente se torna a melhor cúmplice ao entregar a Hikari 2 ingressos para ir ao parque com Iroha, e quando Hikari pergunta a Iroha, ela concorda em ir com ele. Quando chegam, Hikari fica maravilhado com o espetáculo porque nunca esteve lá antes, e eles acabam fazendo todas as coisas clichês típicas juntos até que as energias sociais de Hikari se esgotam. Iroha lhe traz um suco para reativar suas 2 células cerebrais, e depois eles vão na montanha-russa, onde Hikari entrega a Iroha o presente que fez para o aniversário dela. Quando ela abre, fica maravilhada ao ver que é uma boneca de mágica feita à sua imagem, e promete valorizá-la. Hikari diz que ela usa magia na vida real, pois coisas incríveis acontecem quando estão juntos, mas ela o interrompe com um beijo. Enquanto se beijam, Hikari sente o peso de que ela vai embora em 6 meses. Dias depois, Iroha diz a Hikari que ele pode fazer o que quiser com ela, já que estão namorando, e o idiota diz que quer ir para a cidade estranha com ela. Mas Esomite aparece de repente, e o repreende por escolher seus desejos, em vez de assistir ao show dela, antes de lançar um feitiço nele. Hikari acorda aliviado, achando que foi só um sonho, mas fica chocado ao ver que Iroha está dormindo em sua casa. Como um típico degenerado, Hikari quase tira uma foto dos cupcakes dela, mas se segura ao perceber que está se tornando mais deprávida que Hisoka. Quando Iroha acorda, ela pede desculpas por ter adormecido, mas vê que Hikari cochilou na cama e nota que ele a cobriu com um cobertor. Então, ela agradece e sai. No dia seguinte, na aula, Yuyuto convida Hikari para ir comprar jogos, mas Hikari diz que já tem planos com Iroha, então Yuyuto decide ir sozinho. No entanto, Hikari percebe que Yuyuto parece triste, então o chama de volta e oferece para ir com ele. Logo depois, ele diz a Iroha que vai cancelar os planos após a escola, e ela aceita, mas ao se afastar, ele nota que ela também está triste. No dia seguinte, durante a educação física, Iroha acena para Hikari, mas ele não retribui porque seu coração está acelerado e ele mal consegue se controlar. Enquanto caminha, uma garota escorrega em uma casca de banana na frente dele e cai, então ele oferece ajuda, mas ela recusa com nojo ao perceber que é ele. Horas depois, Hikari está na aula, arrependido de não ter invadido o dungeon privado de Iroha quando teve a chance, mas ela chega de repente e pede que o acompanhe para comprar fones na loja de eletrônicos. Ele recusa educadamente, então ela verifica se ele está doente, mas ele afasta a mão dela. Confusa, Iroha pergunta o que fez, mas ele diz que é nada, então ela se afasta brava, sem saber que ele estava apenas muito envergonhado para admitir que estava sonhando acordado com ela.
Nesse momento, a garota que caiu antes, Ishino, chega e faz uma provocação a ele. Ao se afastar, Hikari pergunta se ela está apaixonada, e ela admite que tem alguém que gosta. Então ele pergunta se as coisas ficam estranhas como sua situação atual com Iroha. Ishino explica que é normal que as coisas sejam estranhas às vezes, pois o comportamento das pessoas geralmente muda quando estão perto de quem realmente se importam. Ela então o aconselha a se esforçar para não parecer mais triste do que já está, e isso faz perceber que ela é uma boa pessoa. Após a escola no dia seguinte, Hikari se encontra com Iroha, mas ela diz brava para ele ir embora, pois tem obrigações do Grêmio naquele dia. Ao se afastar, ele agarra a mão dela para parar, mas ela se solta e pergunta se agora ele sabe como é ter os sentimentos ignorados. Isso deixa Hikari tão deprimido que ele senta no chão da sala, lembrando de seu passado triste, mas Ishino chega novamente e pergunta sobre seu relacionamento com Iroha. Hikari admite que pode ter a perdido, mas Ishino muda de assunto, aconselhando-o a cortar a franja, e o força a sentar na cadeira para começar o corte. No entanto, Iroha chega de repente e agarra a mão de Ishino, dizendo que Hikari é seu. Então Ishino explica que nunca se interessaria pelo namorado feio dela em 1 milhão de anos. Iroha argumenta que pode acabar gostando dele quando o conhecer melhor, e avisa Hikari para não deixar outras garotas tocarem nele, então Ishino sai da sala. Enquanto estão lado a lado, Iroha pede desculpas por como agiu antes e pergunta se Hikari a odeia agora, mas ele diz que é culpa dele por ser estranho quando está perto dela e também se desculpa. No dia seguinte, os pombinhos estão voltando para casa juntos, e Iroha menciona que gosta de homens que cozinham, então Hikari de repente se transforma em Gordon Ramsay enquanto prepara alguns biscoitos, que ele saboreia com Iroha e Yuto no dia seguinte. Nesse momento, Ishino chega, então Iroha pede desculpas por sua dureza no dia anterior, e as duas a convidam para se juntar a elas. Enquanto comem juntas, Ishino pergunta a Iroha por que ela não faz amigos, então Iroha menciona os rumores de que ela é Angela White disfarçada, mas Ishino diz que não acredita, pois uma garota assim nunca namoraria um nerd. Iroha então explica que não precisa de amigos, já que vai se mudar em breve. No caminho para casa, Iroha pergunta a Hikari se ele fez os biscoitos por causa da conversa anterior, e quando ele confirma que sim, ela o agradece com um sorriso caloroso, o que faz seu cérebro entrar em curto-circuito. Mais tarde, em casa, Hikari falha miseravelmente em um jogo de namoro e percebe que tem menos carisma que um tapete de banheiro, e se pergunta como se sentirá quando ele e Iroha terminarem. Para se acalmar, ele assa um bolo de chocolate que leva para a escola no dia seguinte para comer com os amigos. Enquanto desfrutam da comida, o namorado de Ishino, Shun, chega de repente e pede que ela lhe empreste dinheiro. Ao ver isso, Hikari fica preocupado que ela esteja sendo usada pelo garoto, mas Iroha diz que não devem se intrometer. No entanto, logo ouvem Shun contando a um amigo como Ishino é burra por não perceber que ele está traindo, mas Ishino chega e pergunta se eles acham que ela é uma idiota por amar um escroto como ele. Iroha diz que não importa, contanto que ela esteja feliz, mas Shun começa a insultá-la por emprestar dinheiro, e Iroha percebe que Ishino está ficando triste. Então, ela se aproxima de Shun e derruba a piscina rasa com sua bolsa. Hikari fica surpresa com o que disse. Ela se desculpa por se intrometer e aconselha Ishino a fazer o que a deixa feliz antes de se afastar. Um tempo depois, Ishino conta que Shun terminou com ela após o incidente. Ela diz que está bem, mas logo começa a chorar. Enquanto comem juntos, Hikari e Iroha começam a agir de forma apaixonada, e Ishino fica com ciúmes. Iroha consola, dizendo que ela vai encontrar alguém que valorize suas qualidades. Durante a sessão de tutoria, Iroha diz que não entende um problema específico, e Hikari começa a explicar, mas a beleza dela o distrai, então ele pede para sentar ao lado. Iroha fica vermelha como um tomate, então Hikari a abraça e começa a planejar como dar seu cartão de amor a ela, até ver que sua mãe e irmão estão ouvindo. No dia seguinte, Hikari encontra uma carta de amor em seu armário, convidando-o para ir ao ginásio após a escola, e ele tem quase certeza de que é uma armadilha. Mas então Ishino se aproxima e brinca que agora ele é popular entre as garotas, mas ele explica que provavelmente é uma armadilha. Ela o lembra que pode estar deixando uma garota inocente na mão se não for, então ele vai, apenas para ver um veterano loiro chamado Mitsuya, que confessa que ama Iroha. Mitsuya exige que Hikari a entregue. Quando Hikari tenta recusar, Mitsuya agarra sua camisa e o ameaça, mas Hikari o chama do tipo de cara que mais odeia. Nesse momento, um policial passa,
Mitsuya diz a Anzu para gritar, e quando ela faz, ele mente para o policial que Hikari estava tentando fazer coisas estranhas com ela. Após ser liberado, Hikari volta para a aula no dia seguinte e vê que todos estão fofocando sobre ele ser um golpista, porque Mitsuya colocou uma foto de sua prisão na parede. Hikari pensa em como escapar dessa situação e percebe que será difícil, pois sempre teve dificuldade em se comunicar. Nesse momento, Iroha chega e chama Hikari para fora. Ele pede que ela fique longe dele por enquanto, já que todos o tratam como um golpista, mas ela se recusa e diz que não acredita nos rumores. Apesar disso, ele insiste que ela se afaste por um tempo e se afasta. Mais tarde, na aula, Yuto diz a Hikari que acredita nele, não importa o que digam. Mas Ishino aparece de repente e o chama de degenerado nojento antes de se afastar. Mas ele fica em silêncio, com o coração quase saindo do peito. No dia seguinte, na escola, os colegas tentam intimidá-lo, mas ele lembra das palavras de Iroha e começa a rir deles. Depois da aula, Iroha chega para ir embora com ele, mas ele recusa, dizendo que precisam esperar a poeira assentar. No portão da escola, Iroha vê Anzu cair e a ajuda a levantar, mas Mitsuya aparece de repente, fazendo Iroha perceber que ele é seu irmão. Anzu conta a Mitsuya como Iroha ajudou, e ele a agradece, mas Iroha se afasta, incomodada com a atitude negativa dele. Anzu então começa a chorar, pois seu crush, Kourou, está deprimido desde que Mitsuya incriminou seu irmão. Ao ouvir isso, Iroha chama Mitsuya de lixo por ter incriminado Hikari, e Anzu pede que ele se desculpe, mas ele diz que isso é algo que nunca fará e sai correndo. Enquanto Hikari caminha pelo corredor, todos ao redor o difamam como de costume. Mas logo ele encontra Mitsuya, que tenta manipulá-lo, dizendo que toda a acusação foi uma piada. No entanto, Hikari desmascara isso e admite que também é parcialmente responsável pelo tratamento que recebe, pois desistiu de ser confiável há muito tempo. De repente, alguns amigos de Mitsuya chegam e perguntam por que ele está falando com aquele lixo, então ele ofende Hikari antes de sair com eles. Depois da escola, Yuto pede para ir embora com Hikari, que tenta recusar, mas Yuto insiste, então ele diz que Yuto é uma boa pessoa. Nesse momento, Iroha chega e exige que Hikari a deixe ir junto, então ele agradece aos céus por ter pessoas boas ao seu lado. Logo eles chegam ao quarto de Hikari, onde Iroha o repreende por não explicar que foi armado, e ele menciona que ela nocauteou Shun com a bolsa. Iroha diz que não se sente bem com o fato de ele estar sendo mal interpretado, mesmo sem ter feito nada de errado, mas ele responde que está tranquilo, já que ela não faz parte das pessoas que o mal interpretam, então ela o abraça e diz que o ama. Quando Hikari se inclina para beijá-la, Koru interrompe novamente e começa a reclamar como a confusão de Hikari tornou sua vida um inferno. Na sala, Iroha pergunta a Koru sobre Anzu, e ele admite que a conhece, mas isso faz a mãe dele começar a fazer perguntas, então ele arrasta Iroha para fora para conversar. Quando ela pergunta se ele gosta de Anzu, ele reclama que todo mundo sempre pergunta isso, mas admite que ela é uma boa garota, então Iroha o chama de cara legal antes de se afastar. No dia seguinte, na escola, Hikari é intimidado de maneiras estranhas, e Mitsuya diz que ele deveria reagir, então ele lembra o idiota loiro que tudo isso é culpa dele. No entanto, os amigos de Mitsuya aparecem novamente e começam a acusá-lo de ser amigo dele, então ele grita para eles pararem de dizer besteiras. Um deles continua provocando, então Mitsuya agarra sua camisa, mas Hikari impede que a situação piore, dizendo que nunca será amigo de Mitsuya, com quem tem uma rixa. Um tempo depois, Mitsuya encontra Hikari no pátio e pergunta por que ele aceita toda a agressão dos colegas. Mas ele diz que muitas coisas na vida são idiotas, e não adianta tentar controlar o que não pode. Mitsuya argumenta que as coisas valem a pena quando as pessoas se esforçam, mas Hikari diz que isso só é possível porque as pessoas acreditam em si mesmas, já que não podem fazer nada sobre o inevitável. Hikari então informa Mitsuya que está realmente feliz e diz que não vai pedir desculpas, pois sabe que ele é egoísta e que está tudo bem, exceto se ele mexer com Ryudo. No entanto, Hikari muda de assunto e leva Mitsuya para sua casa, onde Mitsuya explica a situação para a família de Hikari e pede desculpas. Anzu também se desculpa com Kaoru, e ele a avisa para não falar com pessoas que não conhece. Mais tarde naquela noite, Hikari e os outros encontram Ishino na rua, e Hikari pede a Mitsuya que explique as coisas para ela. Justo quando ele está prestes a começar, ela de repente agarra suas mãos e começa a se declarar. Então Iroha conclui que ela é uma péssima juíza de caráter, mas diz que isso a torna fofa. Na manhã seguinte,
Hikari parece um zumbi a caminho da escola porque passou a noite assistindo Azimichi, mas uma garota colide com ele, fazendo as mochilas caírem. Depois de arrumar tudo, Hikari sai, mas a garota encontra uma cópia do mangá de Azimichi no chão, e isso a faz perceber que encontrou o otaku dos seus sonhos. Mais tarde, Hikari está desesperado por causa do mangá perdido, pois o comprou no dia anterior. Mas a garota aparece de repente e devolve a ele, então ele comemora e a agradece. Ela então começa a falar sobre todos os animes que gosta, mas Iroha chega de repente, então ele explica a situação para ela. No entanto, a garota otaku está tão presa em suas ilusões que sai correndo, e Iroha convida Hikari para um festival no bairro dela. Naquela noite, eles se encontram no festival, e Iroha sugere que visitem lugares que Hikari quer ver. Então ele a leva para um jogo de tiro com produtos de Ezomichi. Depois de ganhar alguns prêmios, ele pergunta se ela está se divertindo, e ela diz que está gostando de vê-lo se divertir. Quando ela sai para comprar um lanche, alguns personagens de fundo começam a insultar Hikari, e isso o deixa triste, mas Iroha volta, então ele segura a mão dela para se acalmar. Eles veem Mitsuya e Anzu se divertindo juntos, então Hikari pergunta a Iroha se ela sentiu algo quando Mitsuya se aproximou, já que ele é um cara bonito, mas ela fica brava e diz que odeia a parte dele que se sente inferior aos outros. No dia seguinte, na escola, Hikari está preocupado porque Iroha não responde suas mensagens, e ele não a viu na aula. Mas ele encontra a garota otaku de antes, que se apresenta como Ayato. Ele diz que ama garotas mágicas, mas ela o interrompe porque ele está procurando Iroha. Enquanto procura, Ishino aparece e pede para ele marcar um encontro entre ela e Mitsuya, mas ele recusa e diz que ela deve fazer melhores escolhas. Horas depois, Hikari anda pelo corredor e ouve alguns idiotas falando mal de Ayato, mas ela pede para ele não se preocupar. Ele pergunta qual anime ela gosta. Ela percebe que ele ignora as palavras dos valentões, então começa a falar de anime, mas desaba em lágrimas ao admitir que fica nervosa ao falar com as pessoas. Para acalmá-la, ele dá a ela algumas flores que encontrou na mesa e diz que também é ruim em se comunicar antes de sair. Ele encontra Ishino de novo, mas ela o agride por dar flores a outra garota. Logo depois, ele finalmente encontra Iroha na sala dela, se desculpa e explica que se sente confortável em ser inferior, mas ela diz que ele não entende o verdadeiro problema. Enquanto ela tenta se afastar, Hikari a segura e pede que ela lhe diga qual é o problema, pois ele é ruim em ler o clima. Mas ela diz que é só uma desculpa, então ele responde que ela não entende como ele se sente. Isso a deixa ainda mais irritada, e ela vai embora, deixando Hikari se sentindo um idiota. No dia seguinte, Hikari encontra Ayato no jardim, e ela agradece por tê-la consolado antes, e fala sobre como ama cuidar das plantas. Quando ele tenta sair, ela o para e lhe entrega um saco de batatas como agradecimento. Mais tarde, na aula, Hikari pensa em como se reconciliar com Iroha, mas Ezomichi aparece em sua mente e diz que ele não tem neurônios suficientes para resolver isso sozinho. Com isso em mente, ele pede para Yuto conversar com ele, mas ele diz que tem algo para resolver e vai embora, fazendo Hikari se perguntar se ele está se envolvendo com garotas de programa. Um pouco depois, Hikari vê Yuto nos arbustos conversando com um gato, então ele corre até lá e pede desculpas por não ter dado atenção a ele ultimamente, mas Yuto explica que não está sozinho e que sempre gostou de gatos. Hikari pede para Yuto falar sobre jogos, mas Yuto responde irritado que isso não tem nada a ver com ele e se afasta. Mais tarde naquela noite, Hikari está na cama, se sentindo culpado por como agiu antes, e percebe que ficará sozinho se Yuto e Iroha o abandonarem. Ele então vê as batatas que Ayato lhe deu e começa a descascá-las, mas se pergunta por que se sente sozinho, já que sempre foi normal para ele estar sozinho. Há alguns anos, Hikari ouvia músicas do Bruno Mars na aula, enquanto lia mangás, mas Yuto chegou e o cumprimentou. No entanto, alguns valentões jogaram seus fones pela janela e avisaram Yuto para não se envolver com o Carne Triste. Mais tarde, Hikari procurou seus fones, e Yuto chegou e os entregou a ele. Mas ele reclamou que Yuto estava o incomodando, então Yuto o repreendeu por ser rude. No entanto, Hikari disse que não tinha intenção de sair com ele e foi embora. Mais tarde, na aula, o professor pediu um voluntário para fazer cartazes para os novos alunos, e todos os perdedores da turma não queriam nada com isso. Então Yuto foi pressionado a assumir a tarefa. No entanto, o professor pediu um segundo voluntário, e todos os valentões sugeriram Hikari. Horas depois, Yuto espera em uma sala vazia por Hikari, preocupado que ele possa tê-lo abandonado.
Mas Hikari chega, e eles começam a trabalhar. Yuto confessou que achou que Hikari o havia abandonado, e Hikari admitiu que pensou nisso, mas não pôde porque Yuto encontrou seus fones antes. Enquanto faziam os cartazes juntos, ouviram alguns valentões falando mal de Yuto. E Yuto explicou que está tudo bem para ele que eles o vejam assim, pois pelo menos ele é útil para eles. Mas Hikari perguntou por que ele não os repreendeu por serem rudes como fez com ele. Quando terminaram os cartazes, saíram para ir para casa, mas viram que estava chovendo. Hikari estava prestes a correr para casa na chuva, mas Yuto o chamou de volta e ofereceu para compartilhar um guarda-chuva. Enquanto caminhavam juntos, Yuto explicou que não queria enfrentar os valentões porque não queria que eles o odiassem, mas Hikari disse que não há nada de errado em ser odiado pelas pessoas. No dia seguinte na escola, os escrotos chegaram de novo e começaram a intimidar Hikari, mas Yuto os afastou, então eles o agrediram. Um tempo depois, Yuto contou a Hikari que também era otaku e decidiu ser amigo dele a partir de agora. Voltando ao presente, Hikari se encontra com Yuto e se desculpa antes de lhe entregar alguns bolinhos que ele fez, o que derruba a barreira entre eles. Naquela noite, Hikari visita Iroha em sua casa e lhe entrega mais bolinhos de batata que fez, admitindo que não consegue se desculpar porque não sabe por que ela está brava. Quando ele tenta sair, Iroha o puxa de volta e o convida para seu quarto. Lá, o idiota fica sobrecarregado e começa a cheirar os lençóis dela como um creep nojento, mas ela volta com uma roupa bem casual, o que o faz surtar. Ao ver isso, Iroha ri e explica que estava brava porque achava que ele não confiava nela, então ele diz que confia, mas hesitou por causa da situação inesperada. Iroha então diz que o ama e o beija, e ele se deita em seu corpo, mas ainda luta para aceitar que está tão feliz. Quando ele percebe que as partes dela estão um pouco expostas, seu cérebro começa a falhar, fazendo com que ele a segure. Mas em vez de terminar o que começou, ele se desculpa e sai correndo, deixando-a envergonhada. No dia seguinte, na escola, Iroha cumprimenta Hikari, mas ele sai correndo e diz para ela evitá-lo por enquanto. No pátio, Hikari encontra Ayato e lhe entrega alguns bolinhos de batata que fez, e ela agradece. Iroha os vê sentados juntos pela janela e percebe que Ayato foi quem deu as batatas a Hikari, então ela abraça Ishino para se confortar. Um tempo depois, Ishino pede para Iroha falar o que sente, e Iroha diz que está com ciúmes, então Ishino sugere que ela peça um namorado nerd para não falar com outras garotas. Iroha diz que não pode fazer isso porque não tem o direito de tirar a liberdade de alguém, mas Ishino demonstra como teria confrontado Hakari agressivamente se estivesse no lugar de Iroha. Então Iroha tenta sair. No entanto, Ishino a puxa de volta e diz que Hikari vai ouvi-la se ela estiver carinhosamente ciumenta. Mas Iroha ainda se preocupa porque seria a primeira vez que ela pede algo a alguém. Logo depois, Hikari encontra Iroha, que pergunta por que ele estava se divertindo com Ayato depois de dizer a ela para não se aproximar, e Hikari explica que só fala com ela sobre anime às vezes, mas Iroha pede para ele esquecer e sai correndo. No corredor, Iroha observa pela janela, enquanto algumas garotas jogam água em Ayato sem motivo e a chamam de estranha por sempre cuidar do jardim. Depois que elas saem, Iroha chega e lhe entrega um lenço para se limpar enquanto pede desculpas por espioná-la. Quando Iroha pergunta se ela está bem, Ayato diz que está, pois já está acostumada a ser tratada assim, e então começa a falar sobre o quanto admira Iroha e Hikari por serem pessoas maravilhosas. Iroha diz que não é uma grande pessoa e pede para ela ficar com o lenço, então Ayato agradece. Enquanto isso, Hikari está na aula, se sentindo mal por deixar sua namorada brava, mas Esomite aparece em sua cabeça novamente e o aconselha a conversar com ela antes de reorganizar seus pensamentos com um Detroit Smash. Ao sair da aula, ele encontra Iroha no corredor, e ela diz que descobriu que Ayato é uma boa garota depois de conversar com ela, antes de pedir desculpas por duvidar dele. No entanto, o nerd de 4 olhos diz que é culpa dele e pergunta o que pode fazer para resolver as coisas o mais rápido possível. Então ela pergunta como ela estava naquele dia. Ele diz que ela está fofa, e isso faz a cabeça dela entrar em colapso, então ela sai correndo para se acalmar. No dia seguinte, Ishino segura a camisa de Hikari enquanto pergunta se ele está secretamente ficando com Ayato, mas Ayato chega de repente, então ela pergunta diretamente. Ayato diz que é impossível para ela fazer isso, e a chama de garota bonita, então Ishino diz a Hikari que ela é uma boa garota. Quando Ishino pergunta o que ela está fazendo ali, Ayato diz que está lá para dar tomates a Hikari, e ambos decidem aceitar os tomates, o que a deixa feliz.
Nesse momento, Yu Yuto chega, e Hikari tenta apresentá-lo a Ayato, mas ele sai correndo mais rápido que o Usain Bolt, então Hikari explica que ele é tímido com estranhos. Na manhã seguinte, Ayato está regando suas flores, mas Iroha a chama para se juntar ao grupo de amigos e aproveitar a geleia de tomate que Hikari fez. Durante o piquenique, Ayato decide sair o mais rápido que pode porque se sente mal por não contribuir com nada para a festa. Mas Hikari diz que ela não precisa trazer nada e pode sempre se juntar a eles quando quiser. Ishino e Iroha concordam com isso, fazendo Ayato se perguntar por que todos ao redor de Hikari são tão calorosos, e lágrimas começam a escorrer de seus olhos, então Yu Yuto lhe entrega um lenço. No dia seguinte, Hikari a encontra no jardim e segura sua cabeça enquanto diz que algo está preso lá, e sua energia Sigma a sobrecarrega. Mas ele de repente entra em dívida de aura quando começa a tremer por causa da lagarta em sua cabeça. Então Ayato informa que lagartas são como amigas para ela. Depois da escola, Iroha pergunta a Hikari quais são seus planos para o dia seguinte, e ele diz que vai a Ikihabara com Yu Yuto, mas ela começa a agir de forma azeda, então ele a convida para ir também. No dia seguinte, Hikari e Yu Yuto estão relaxando em Ikihabara, e eles veem Mitsuya andando por aí, então Hikari o faz se sentir culpado para ajudá-lo a ficar na moda. Minutos depois, Mitsuya ajuda Hikari a escolher algumas roupas novas na filial mais próxima do Walmart, e depois disso, eles encontram Ayato, que está distribuindo lenços enquanto vestida de empregada. Enquanto ela explica como foi parar nesse trabalho, alguns Shoplingangers aparecem e tentam forçá-la a dar-lhes um serviço, mas Hikari os espanta. No caminho de volta para casa, Hikari se lembra de Iroha, então ele corre e a encontra no banco do hospital, onde ela confessa que às vezes se sente incomodada porque ele é gentil com todos. No dia seguinte, na aula, Ishino convida o grupo para uma viagem de acampamento, onde eles devem ajudá-la a limpar a casa do avô dela, e Hikari recusa, mas Iroha e Yu Yuto mostram interesse na viagem, então Hikari cede e eles decidem fazer isso. Durante a viagem de acampamento, Hikari se afoga em miséria porque não há sinal para ele assistir anime e vídeos do Gun para Sophie Rain, mas Ishino de repente o chuta para a água, e lembra que ele ainda não terminou de limpar. Na casa, Mitsuya se pergunta por que está lá, então Hikari explica que é porque ele lhe deve. Na sala de estar, Ayato agradece a Ishino por convidá-la, e elas começam uma conversa alegre, enquanto Yu Yuto, no canto, se sente feliz por terem convidado Ayato. Depois de limpar, todos se encontram no quintal para fazer planos para o jantar, e Ishino diz a todos para começarem a preparar enquanto Hikari e Iroha arrumam a mesa. Enquanto Ayato descasca algumas batatas, Yu Yuto nota que ela é boa com as mãos, então ela explica que geralmente cozinha em casa. Por outro lado, Ishino e Mitsuya estão fazendo kebabs juntos, mas ela se joga nele de novo, e ele diz que ela não é seu tipo. Quando ela pergunta o que ele não gosta nela, ele diz que não se atrai pela aparência ou pela personalidade dela, e isso a deixa triste. Logo depois, todos jantam juntos, e Ayato fica emocionada porque nunca esperou fazer parte de uma reunião tão divertida. Depois da refeição, Iroha está lavando a louça, mas Mitsuya aparece e pergunta se ela o odeia, e ela admite que o despreza mais que o diabo por suas ações passadas. Ele lembra que já se desculpou e diz que agora aceita a ideia de Hikari sair com ela, mas Iroha diz que ele ainda é lixo aos olhos dela por tentar se defender até o fim. Um tempo depois, todos estão pescando juntos, e Ayato pega um peixe, então Yu Yuto pergunta como ela consegue fazer tudo, e ela revela que seu pai é um pescador hardcore. Enquanto Yu Yuto a observa, percebe que ela é a garota mais misteriosa que já viu, pois faz tudo sozinha. Mas Ishino colide com ela, e as duas caem no rio. Logo depois, todos estão petiscando ao redor da fogueira, e Yu Yuto pede a Ayato para parar de chamá-lo de Cat Ear Senpai e usar seu nome de verdade. Mas quando ela faz isso, ele fica tão envergonhado que corre para um galpão para se acalmar. Enquanto seu coração dispara, ele finalmente entende como Hikari se sentiu ao perceber que estava apaixonado por Iroha, então decide falar com ele. Mais tarde naquela noite, Iroha diz a Ishino que está feliz que Ayato está se divertindo porque ela é uma boa pessoa e agradece por convidá-la novamente. No entanto, Ayato derrama água quente em si mesma, e Hikari rapidamente pega sua mão e a coloca em água fria, mas ela fica tão envergonhada que retira a mão. Iroha percebe que Ayato está corando, e Yu Yuto também vê isso, então ele entrega o gelo a Mitsuya e se afasta. Enquanto Hikari aplica o gelo na lesão, Iroha sai para se refrescar, mas ela vê Yu Yuto cabisbaixo, então pergunta o que o incomoda.
Yuyuto diz que ainda não pode contar a ninguém, e Ishino aparece para chamá-los para dentro, mas Iroha diz que precisa de mais tempo sozinha. No entanto, Ishino a envolve com um cobertor e adivinha que ela está insegura sobre Hikari, mas não consegue expressar isso porque não é culpa de ninguém. Como ela acertou, Iroha tenta fugir, mas Ishino a impede e pede que ela diga algo como namorada. Então ela menciona como as coisas ficaram estranhas quando pediu a Hikari para parar de falar com Ayato. No entanto, Ishino diz que é porque ela deixou suas emoções explodirem depois de guardá-las por muito tempo, e aconselha que ela diga as coisas na hora para evitar que isso aconteça de novo. Minutos depois, todos estão jogando cartas juntos, mas Ayato informa que está se sentindo febril. Então Ishino verifica sua temperatura e se desculpa por tê-la empurrado no rio mais cedo. Enquanto Ayato dorme, Iroha a observa e percebe que o que a incomoda não é o momento romântico de Ayato com Hikari, mas sim a expressão de culpa no rosto dela depois. Ayato de repente acorda e devolve o lenço a Iroha com lágrimas nos olhos, falando sobre o quanto a aprecia por sua ajuda. Então Iroha sai do quarto. No corredor, ela encontra Hikari, que pergunta como Ayato está, mas Iroha fica emocionada e diz para ele descobrir por si mesmo. Preocupado, Hikari pergunta o que a incomoda, mas ela diz que é tudo culpa dele antes de sair brava. Hikari tenta correr atrás dela e ela diz para ele não a seguir, mas Ishino grita para ele ir atrás dela antes de chutá-lo para fora da porta. Enquanto isso, Iroha corre para a floresta e começa a tremer de frio, percebendo que Hikari não é culpado, pois foi a mesma bondade que ele mostrou a Ayato que a fez se apaixonar por ele. Enquanto todos a procuram, Mitsuya e Ishino repreendem Hikari por ser um namorado pior que Stefan Diggs, mas ele se cansa disso e corre para encontrar sua garota. Dentro da casa, Ayato explica a Mitsuya e Yuyuto que disse a Iroha que tem sentimentos por Hikari, e Mitsuya a acusa de tentar se intrometer entre eles, mas ela diz que não era sua intenção. Enquanto isso, Ishino e Hikari estão procurando Iroha na floresta, e Hikari diz a ela que se divertiu naquele dia, diferente da viagem de acampamento com sua escola anterior, que passou sozinho, e é por isso que quer valorizar todos os amigos que tem. Ela então pergunta como ele mostrou isso a Iroha, mas seu cérebro falha, então ele corre à frente para continuar a busca. Depois de lembrar de todas as ofensas que as pessoas lhe disseram ao longo dos anos, Hikari se pergunta se continuará machucando Iroha sem querer, já que nunca poderá entender completamente suas emoções. Ele a encontra surpreendentemente escondida em um arbusto, então a cobre com sua jaqueta e admite que tudo é culpa dele. Ele se desculpa por ser horrível como sempre, mas Ishino chega de repente e diz para eles entrarem, pois está congelando lá fora. Quando voltam para a cabana, Ishino explica a todos que Iroha estava apenas colhendo vegetais silvestres, e Ayato tenta falar com Iroha, mas Iroha diz que está tudo bem e se afasta dela. Logo depois, Hikari se desculpa com Iroha por não entender os sentimentos como uma pessoa normal, mas ela também se desculpa e diz que é culpa dela por não gostar que ele seja gentil com outras pessoas, e ela se odeia por sentir isso. Enquanto Hikari tenta processar suas palavras, ela aceita que as coisas entre eles têm estado tensas recentemente e decide pensar sobre o que devem fazer. Na cabana, Ishino diz a Mitsuya que espera que as coisas entre Iroha e Hikari melhorem, pois têm estado estranhas ultimamente, e Mitsuya a chama de boa pessoa por se preocupar com os outros. Então ela pede para ele namorá-la, de novo, o que ele recusa imediatamente. De repente, Hikari intervém e pergunta se ser gentil com outras pessoas é algo ruim para seu relacionamento, e Ishino diz que isso pode fazer outra garota se apaixonar por ele, mas ele argumenta que isso é impossível. Então ela pergunta se ele teria ciúmes da Iroha, que é super legal com outros caras. Ele admite que ficaria triste, mas acha estranho que Iroha esteja namorando com ele. Na manhã seguinte, Ayato diz a Yuyuto que vai ao hospital, e ele percebe que será difícil para ela. Então, decide ir com ela. No trem, Ayato se sente péssima por ter estragado a viagem. Em outro lugar, Hikari se pergunta por que é tão ruim como ser humano, e lembra de uma garota chamada Julia, que se aproximou dele por causa do seu talento para desenhar. Mas quando as pessoas começaram a falar mal dele, ela negou que tivesse falado com ele. Ele decide que vai encontrar Iroha e conversar com ela na escola. Quando se encontra com Ayato, ela confessa seus sentimentos, mas ele ignora e pergunta como ela está. Ela pede desculpas por ter estragado a viagem e por deixá-lo em uma situação difícil. Ele pergunta se ela sabe o que está incomodando Iroha, e ela explica que é culpa dela, pois disse a Iroha que o ama, mas ele não consegue entender.
Hikari diz que não sabe o que fazer porque está preocupado em machucar Ayato, que o ama como ele é. Quando Yu Yuto pergunta como ele respondeu, Hikari diz que fugiu. Yu Yuto o chama de idiota e diz que é preciso coragem para confessar sentimentos, antes de sair correndo. No dia seguinte, Hikari se sente culpado e pede para Ishino socá-lo. Ela acerta um soco nele sem hesitar. Ele agradece por ela sempre avisá-lo quando está errado. Ele admite que está errado, e ela o aconselha a mostrar seu lado bom. Enquanto isso, Iroha está sentada em um banco, e Mitsuya pergunta se ela está cansada de Hikari, já que ele age insensivelmente. Iroha diz que ele está errado. Mais tarde, Ayato recebe uma mensagem de Hikari, pedindo desculpas por ter a deixado depois da confissão, e pede para ela esperar por ele no canteiro de flores. Hikari diz a Asamichi que não quer machucar Ayato, mas a Madoka o esbofeteia, e diz que sua bondade não é boa para Iroha. Ele agradece a Ayato pela confissão. Hikari diz que inicialmente odiava Iroha, mas ela o trouxe para o mundo real e o fez experimentar felicidade. Ele admite que é pior do que ela pensa, mas quer fortalecer a relação. De repente, ele puxa Iroha de seu esconderijo e diz a Ayato que é ela quem ama. Ela sorri e diz que está feliz por sua primeira confissão ter sido para ele. Minutos depois, os pombinhos estão sentados juntos na floresta e Iroha pede para ele repetir. Então ele diz que a ama e seca suas lágrimas antes de beijá-la. Naquela época, ela sentia que ninguém se importava em conhecer quem ela realmente era, mas agora, no presente, ela está relaxando em um banco com Hikari e percebe que está namorando um tipo de pessoa que nunca conheceu antes. Ela então pergunta por que ele não a convidou para o quarto dele recentemente. Ele explica que não tem confiança de que conseguirá manter sua Excalibur na bainha quando estiverem sozinhos. Iroha diz que não se sente confiante para recusá-lo se ele tentar, porque o ama. Isso assusta o idiota, então ela promete socá-lo repetidamente se ele tentar. De repente, eles veem Kurou e Anzu de mãos dadas, e Hikari pergunta se eles estão namorando, mas Kurou diz para ele se afastar e sai com sua pequena delinquente. Iroha então sugere que eles vão a um karaokê, e quando chegam lá, ela fica chocada ao ver que Hikari canta com mais paixão do que a Adele. Logo depois, eles vão a uma pista de boliche, onde jogam algumas partidas, e Iroha percebe que sua unha quebrou, então Hikari se oferece para cortá-las. Enquanto ele faz isso, ela sente que ele é seu príncipe encantado. E quando se lembra do que ele disse a Ayato sobre o relacionamento deles, percebe que quer ficar com ele para sempre, já que ninguém nunca a tratou assim antes. De repente, Hikari agarra sua mão com força e diz que finalmente está ok em ter um relacionamento com ela, então ela pede para poder ir ao quarto dele novamente. Enquanto a olha, Hikari se lembra que ela vai embora em 3 meses, mas decide que nunca a esquecerá ou as emoções que ela faz ele sentir, então a beija na cabeça. Alguns dias depois, Yu Yuto pede a Hikari para ver um filme com ele no cinema naquele domingo, mas Hikari diz que tem planos com a família e pede para ele ir com Ayato, já que ela é fã do filme. No entanto, Yu Yuto reclama que não tem coragem de convidar uma garota, mas Yu Yuto diz em voz alta que não é a mesma coisa. Um tempo depois, Yu Yuto está escondido atrás dos arbustos enquanto observa Ayato cuidar do jardim, e depois de ganhar coragem, ele sai do esconderijo e pede a Ayato para ir ao cinema com ele. Hikari vê isso pela janela e fica surpreso que o loiro realmente a convidou. Mas quando percebe que Yu Yuto está corando, ele se dá conta de que Ayato é a pessoa que ele gosta. Enquanto os apaixonados voltam para casa, Hikari se distrai porque ainda não consegue tirar a cena romântica de Yu Yuto da cabeça, mas Iroha o traz de volta à realidade e diz que quer sair mais para karaokê e boliche com ele. Ao ouvir isso, ele sugere ir ao cinema em vez disso, e ela concorda animadamente, então ele comemora e deseja boa sorte a Yu Yuto. Ishino os observa de longe e se sente mal por todos estarem se divertindo sem ela, mas seu ex-tóxico Shun aparece e a convida para sair com ele naquele domingo. No dia do filme, Ayato se encontra com Yu Yuto e fica empolgada sobre como está feliz por assistir ao filme, mas tudo o que ele consegue fazer é corar. Enquanto isso, Ishino está chateada porque Shun pegou o dinheiro dela novamente e a deixou na mão, mas Mitsuya aparece de repente e a convida para comer ramen, então ela o segue. Depois do filme, Ayato fala alegremente sobre suas cenas favoritas, mas Yu Yuto percebe que eles estão em um encontro, então começa a corar. No dia seguinte, Hikari e Yu Yuto estão relaxando juntos na aula quando Ayato chega e devolve o ingresso para ele, e Hikari fica chocado que eles realmente foram ao cinema juntos.
Quando ele pergunta como foi o filme, Ayato diz animadamente que o filme foi incrível e pede para ele ir vê-lo com ela em algum momento, antes de perceber que acabou de estragar tudo e sai correndo. Mais tarde naquela noite, Hikari está assistindo Invincible, pensando sobre a situação amorosa de Yu Yuto, e decide ajudá-lo, então liga para Iroha e informa que está organizando um piquenique. No dia do piquenique, todos se reúnem no local combinado, e Ayato diz a todos que acabou fazendo comida demais, mas isso impressiona Yu Yuto. Quando ela pergunta sobre Ishino, Hikari diz que não a convidou porque ela está ocupada brincando com seu biscoito. Quer dizer, ocupada. Ela está ocupada, mas Yu Yuto percebe que ele está agindo de forma estranha. Hikari nota a tensão romântica crescendo entre Yu Yuto e Ayato, então dá a Yu Yuto uma assistência nível Bruno Fernandes, agarrando Iroha e correndo com ela para dar privacidade a eles. No esconderijo, Iroha percebe que Hikari está tentando usar táticas desonestas para juntar Yu Yuto e Ayato. Então, ela o repreende por ser um idiota e diz para ele considerar os sentimentos de Ayato. Enquanto isso, Yu Yuto está saboreando um dos sanduíches caseiros de Ayato, e ela diz a ele que um pedaço de comida está em seu rosto. Então ele limpa, mas fica vermelho de vergonha, enquanto reza para Hikari voltar. Suas orações são atendidas imediatamente, pois Iroha volta com Hikari e pede para eles jogarem badminton juntos. No caminho para casa, Yu Yuto pergunta a Hikari por que ele o convidou de repente para um encontro. Então Hikari pede desculpas por ser indireto e diz que quer perguntar a ele sobre quem ele gosta. Yu Yuto confessa que gosta de Ayato, mas Hikari não parece surpreso. Então percebe que seu amigo já estava ciente e se sente mal por ter que ir tão longe apenas para ajudá-lo. 2 anos atrás, Yu Yuto disse a Hikari que não gostava de garotas de verdade porque elas são muito barulhentas, e como nenhuma delas o tratou decentemente, ele achava que se apaixonar por uma garota seria estranho. No presente, Yu Yuto sai correndo do trem, mas Hikari o persegue e diz que está feliz por ele ter encontrado uma garota que gosta. Enquanto segura seus ombros, Hikari diz que quer que Yu Yuto seja feliz porque ele é seu único amigo que o apoiou todo esse tempo. Mas Yu Yuto chora e diz que está sofrendo porque não sabe o que fazer. No dia seguinte, Hikari conta a Iroha sobre a conversa emocional com Yu Yuto, e ela diz que ele é uma boa pessoa por querer ajudar o amigo, então ele segura a mão dela. Quando pergunta se ela acha que vai dar certo, ela diz que espera que sim, e Hikari deseja sorte ao melhor amigo. Nesse momento, eles encontram um cara bonito chamado Chika, que Iroha reconhece, e ele de repente nocauteia o Yu Yuto. Ele então avisa Hikari para não se aproximar dela de novo, mas Iroha diz a Chika para parar e informa que Hikari é seu namorado. Então, ele acusa Hikari de chantageá-la, fazendo Hikari se perguntar se ele é o ex dela. No entanto, Iroha informa Hikari que Chika é seu irmão mais novo que estava estudando no exterior, mas Chika a arrasta para longe, então ela se desculpa com Hikari. Em casa, Iroha repreende Chika por ter agredido seu namorado, mas ele diz que não quer que ela namore um cara estranho e segura seu rosto, dizendo que voltou para casa porque estava preocupado com ela. No dia seguinte, na escola, Hikari vê Chika na entrada enquanto todas as garotas ficam encantadas por ele, então avisa que Iroha está presa em aulas extras. No entanto, Chika diz que está lá por causa de Hikari e pergunta por que ele está usando os óculos quebrados em vez de um reserva. Hikari explica que só usa aquele par, que sua avó falecida lhe deu, mas Chika de repente pega os óculos e sai, deixando Hikari chocado. Naquela noite, Hikari observa os óculos recém-reparados que Chika pagou, e percebe que Chika não é uma má pessoa, mesmo desconfiando dele. No dia seguinte, eles se encontram em uma cafeteria, e Chika revela que Iroha disse que gosta de tudo em Hikari durante uma conversa privada que tiveram. Mas Hikari não acredita, então Chika fala sobre as outras perguntas que fez a ela. Ele então informa Hikari que um cara medíocre como ele ser namorado de Iroha é realmente desagradável para ele, já que eles fazem parte de uma família de classe alta, e diz para ele terminar o relacionamento sem sentido antes de ir embora. Enquanto volta para casa, Hikari aceita que é medíocre e não pode fazer nada por Iroha. No dia seguinte, Yu Yuto observa de um arbusto próximo enquanto Ayato rega suas flores, mas ela o vê, então ele sai para cumprimentá-la. Ele tenta convidá-la para outro encontro no cinema, mas ela o interrompe falando sobre como quer fazer um piquenique com todos, o que o deixa triste. Hikari vê isso pela janela e percebe que as chances do amigo com Ayato estão indo por água abaixo, mas ele tem seus próprios problemas com Iroha para lidar. Então liga para Ishino para se encontrar em uma sorveteria e pedir conselhos.
Lá, ele diz a Ishino que quer fazer algo por Iroha, e ela recomenda dar a ela um anel, pois acredita que isso fortaleceria o relacionamento deles, e Iroha adoraria. Hikari concorda, mas diz que não pode pagar, pois está se adaptando à pobreza melhor do que Maharaga. Então, ela informa que seu tio está procurando temporários para um parque de diversões. Vários dias depois, Hikari está vestido de Timo Bugs Bunny no parque de diversões, e algumas crianças vêm tirar fotos com ele, o que o deixa surpreendentemente feliz. Mais tarde, Hikari está relaxando em seu intervalo e se lembra de quanto Iroha valorizava a figura que ele fez para ela, então decide se esforçar para ver aquele sorriso novamente. Depois da escola no dia seguinte, Iroha vem até ele para ir para casa, mas ele diz que não pode ir com ela naquele dia ou no dia seguinte, então ela se oferece para passar o fim de semana com ele, mas ele lembra que Chika não gosta dele. Iroha diz para ele ignorar Chika, mas ele diz que também seria protetor se fosse irmão dela, e sai. No dia seguinte, Iroha chega na sala de aula de Hikari para encontrá-lo, mas vê que ele está dormindo, então se pergunta por que ele tem estado tão ocupado ultimamente. Quando Hikari acorda, vê que Iroha adormeceu, então mede o tamanho do dedo dela com uma fita e admira como a mão dela é delicada. Mais tarde, Iroha se encontra com Chika em casa, e ele informa que disse a Hikari para terminar com ela porque acredita que há caras melhores para ela. Mas ela joga uma toalha na cara dele enquanto diz com raiva que não há ninguém melhor do que ele. Enquanto a encurrala na parede, Chika pergunta por que ela está tão agitada, e ela afirma que há coisas que um irmão não deveria fazer. Então, ele a lembra que tecnicamente não é irmão dela, já que não são parentes de sangue. No entanto, ela diz que isso não importa, pois estão juntos desde que eram bebês, então ele se vira e deseja boa sorte em seu relacionamento. No dia seguinte, na escola, Yuyuto está sentado no pátio, relembrando seu passado, mas de repente, uma bola é lançada em seu rosto. Enquanto está na enfermaria, ele se lembra de como os idiotas responsáveis pelo acidente zombaram dele depois que viram que ele estava machucado. Mas Iroha chega de repente e pergunta se ele está bem, então ele diz que sim. Enquanto se senta ao lado dele, Iroha se desculpa por não ter pensado nele todo esse tempo, então ele diz que está feliz porque ela se tornou mais como Hikari. Ela informa que Hikari é a primeira pessoa de quem realmente se apaixonou e diz que é sempre importante expressar emoções, mesmo que cause conflitos. Isso faz com que ele se lembre de como sempre guardou suas emoções, então diz a Iroha que ela é uma de suas amigas importantes, e ela agradece por lhe dar coragem. Depois, ela se encontra com Hikari e pergunta por que ele não tem ido para casa com ela, então ele promete explicar, mas ela diz que não quer terminar com ele, apesar do que Chika diz. Ele concorda e tira o anel que comprou para ela, explicando que tem trabalhado duro para pagá-lo, e isso faz com que ela chore apaixonadamente, então ele coloca o anel no dedo dela. Com um sorriso caloroso, Iroha agradece Hikari e promete nunca esquecer aquele dia, então ele a beija apaixonadamente. Obrigado por ficar até o final, você é um verdadeiro herói de Busan. Para confundir os falsos fãs, escreva nos comentários que a Chika Oni-chan é uma chata. Curta, se inscreva e confira outro vídeo empolgante aqui na tela. Continue incrível. Continue a Geek.